Olá, pessoal do nono ano, aqui é o professor Ednei novamente e a gente vai continuar, dar prosseguir com a nossa aula de arte. E lembra que eu pedi para trazer papel, régua, porque a gente vai trabalhar uma atividade prática que a gente vai ter início agora nessa aula e a gente vai dar sequência nas próximas aulas. Mas nós vamos falar sobre um tema, primeiramente, alguém aqui já ouviu falar sobre renascimento? O que vocês acham? De renascer alguma coisa? Então, a gente vai comentar disso. Alguém aqui já ouviu falar de perspectiva? O que você acha que é perspectiva? A perspectiva da vida? Mas essa perspectiva que a gente vai falar não é bem isso aí. O que é o 3D? Como que a gente faz representar uma imagem tridimensional e uma superfície plana? Um papel. Como que a gente faz isso? Quem que sabe? Então a gente vai falar disso daí. Mas antes a gente vai entender que a gente vai tentar buscar, quer dizer, a gente vai buscar compreender o que é o Renascimento. Esse movimento é um movimento cultural, artístico, muito importante. A gente vai também poder compreender o que é a perspectiva e o que é a representação do tridimensional em um espaço plano. Isso que a gente vai buscar aqui trabalhar. Mas primeiramente, antes da gente começar isso daqui, a gente tem que entender um pouquinho do Renascimento. Eu acabei de falar, vocês acabaram de discutir aqui. O nome já diz tudo, Renascimento, renascer. É o renascer de uma nova arte que começa lá na Europa, na Itália, 1300 a 1600. Eles pegaram uma característica que vinha da Grécia Antiga, da Roma Antiga, para poder trabalhar as suas pinturas, as suas esculturas. E também esse período também envolveu outras coisas na literatura, envolveu também a ciência, a evolução da ciência, foi um período muito importante. E esse período também centralizou a importância da figura do homem, o homem em foco. Quando a gente fala homem, não é o ser humano, tá, pessoal? Só para a gente entender. Então, em destaque, principalmente, para a gente ter uma ideia, vamos já começar a mostrar algo. Quando eu falo assim, qual que é a pintura mais famosa da arte? Quem que me diz? Quem que me diz? Olha aí, Mona Lisa, Mona Lisa. Então, vamos ver aqui essa senhora aqui, ó, a Mona Lisa, que foi concluída no ano de 1502, muito tempo atrás, né? Essa pintura aqui da Mona Lisa foi pintada por quem? Quem? Olha aí, isso, Leonardo, isso, Da Vinci, a pintura mais popular da história da arte. A Mona Lisa, a gente viu, se a gente acabou de falar do Leonardo da Vinci, nesse período do Renascimento teve vários artistas. Se a gente lembrar, vamos só lembrar, tinha aquele desenho animado que virou filme de cinema, que chamava Tartarugas Ninjas. Os Tartarugas Ninjas tinham, quais eram os nomes dele, além do Leonardo? Olha aí, quem? Rafael, isso, o Donatello, e teve outro, que é o Michelangelo. Esses artistas viveram tudo na mesma época do Renascimento e eram grandes artistas importantes. Então aqui foi o Leonardo da Vinci que pintou a obra mais popular da história da arte, vamos dizer assim. E aí a gente tem essa daqui, vamos pegar essa daqui, que é outro artista aqui, ó, que a gente está vendo aqui, que é a obra do Michelangelo. Isso daqui foi pintado direto numa parede, uma técnica que chama afresco, pessoal. Hoje, quando a gente fala parede, a gente lembra de grafite, mas nessa época aqui tinha um afresco. Então tá como se a representação da criatura e o Criador, ou seja, Deus e Adão, ou a figura do homem e Deus, né? Então isso aqui ele pintou direto também numa parede, numa capela. O Michelangelo, que também foi um grande escultor, além de pintor, claro, né? Além dele, a gente falou de outro aí, que também, desses artistas, que seria o Rafael. O Rafael, tá uma pintura aqui do Rafael, está percebendo que sempre a figura humana está em destaque, aquilo que a gente comentou antes, no início da aula. No caso dessa pintura aqui, ela foi feita com uma técnica que chama tinta óleo. Hoje a gente conhece muito fácil a tinta óleo, todo mundo tem a tinta óleo de parede, tem a tinta óleo para tela. Mas essa tinta não existia, pessoal. Antes eles trabalhavam com uma tinta à base de ovo, que é a têmpera. Essa tinta aqui começou a existir nesse período, então a ciência começou a evoluir. E nesse período também que houve o surgimento do primeiro livro. Quem sabe o primeiro livro da história? Quem que me diz? Aí, isto, a Bíblia, que foi impressa por Gutenberg, que já estava estudando sobre isso daí. Então é um período de renovações da arte. E se a gente está falando desses artistas aqui, uma obra também se destaca desses artistas, que é esta daqui que eu vou pegar aqui, que está aqui. Como que chama essa obra aqui? Quem me diz? A Santa Ceia?
A Santa Ceia, sim, a gente conhece como Santa Ceia, mas o Leonardo da Vinci, que é o artista que pintou essa obra, não chamava Santa Ceia, chamava a Última Ceia. Ele foi o primeiro a representar isso, não teve outro artista que fez isso daqui. Então ele colocou o Cristo no centro, tá vendo aqui o Cristo no centro, e ele coloca os seus apóstolos e dá uma sensação que isso daqui vai para trás, uma profundidade, uma representação até do 3D, isso que a gente estava falando, ó, numa superfície plana, porque isso aqui ele pintou direto numa parede, pessoal, só essa técnica que a gente estava falando anteriormente. E percebe-se que as portas vão diminuindo, as portas. E se eu ligasse aqui com uma régua, é como se fosse na cabeça do Cristo. Como tivesse um ponto na cabeça do Cristo, através desse ponto eu construí o teto e as portas, dando essa sensação de profundidade, que é a perspectiva que nós vamos falar dessa agora na nossa aula. E a perspectiva foi criada nessa época aqui. Por quê? Para trabalhar o lado interno e também para poder trabalhar as construções arquitetônicas, quando se criava um projeto arquitetônico, vou construir lá um castelo, ou que seja um imóvel, eles trabalhavam esse desenho através da perspectiva, que foi desenvolvido nessa época aqui. Vamos colocar essa obra aqui do Leonardo aqui. Está aqui a obra do Leonardo, A Última Ceia, e agora a gente vai buscar trabalhar a nossa atividade agora, que nós falamos para vocês trazerem o papel e trazer um papel e trazer o lápis. Para a gente trabalhar a perspectiva, vamos buscar uma ideia então do Leonardo. O Leonardo constrói primeiro vamos partir de um retângulo. Então a gente vai no centro da folha de vocês aí a gente vai desenhar um retângulo. Pega lá o lápis e vamos fazer um retângulo. Mais ou menos eu vou construir aqui mais ou menos traço leve. Eu vou apertar aqui o traço para vocês poderem enxergar, mas traço leve e tal. Então vamos pegar mais ou menos o retângulo. Aqui no meio do papel, tá aqui, um retângulo. Bem simples, como se fosse lá do Leonardo, o fundo da parede, um retângulo. Nesse aqui mais ou menos no meio a gente coloca um ponto. Um ponto. Um ponto. Então eu coloco um ponto aqui, ó, nesse retângulo, e eu vou ligar esse ponto às extremidades. Ligo aqui, ó, com a régua. Coloca da régua aqui. Fez a ligação aqui, liga embaixo também. Liga aqui também. Na parte superior e na parte inferior. Se a gente perceber aqui, a parte seria o chão, paredes laterais e teto. Está aqui representado. Agora vamos fazer uma representação simples. O Leonardo construiu aqui um desenho mais complexo e uma pintura com os apóstolos. Vamos representar uma mesa, algo simples. A mesa, pessoal, para a gente entender só um pouquinho rápido, bem rápido, vou fazer aqui em cima. Se eu faço um quadrado, isso daqui, um quadrado, tem duas dimensões, tem essa largura e altura, duas dimensões. Se eu jogo a lateral do quadrado para cá, faço essa ideia aqui, surgiu aqui um cubo. O cubo já tem altura, largura e essa outra medida que é profundidade. Aí a gente tem as três dimensões. Então é isso que a gente vai fazer. Então para a gente fazer uma mesa, vamos colocar a altura da mesa aqui. Ó. Primeiro eu faço uma linha em pé aqui, ó, uma linha em pé, que vai ser a altura da mesa. Tá apagadinho aqui, mas depois vocês vão entender. Dali em pé a gente faz um traço lateral, olha aqui, e faz um quadrado, porque isso a partir de um quadrado eu vou construir a nossa mesa. Poderia ser um retângulo também. Então eu vou ligar esses pontos aqui, o canto do quadrado, no ponto de fuga. Depois eu vou circular aí para a gente ver tranquilamente, e na próxima aula a gente vai continuar isso daqui. A gente dá início hoje para continuar depois. Liga no ponto de fuga lá. Quando eu falo ponto de fuga, é PF, ponto de fuga. Então eu liguei aqui e liguei aqui. Então eu tenho essa construção aqui. Percebe que as linhas vão diminuindo. Então olha só, digamos que eu quero que o pé da minha mesa encoste lá no fundo da parede. Então eu faço aqui, ó, uma linha em pé. Linha deitada aqui, linha deitada aqui. Então eu teria a ideia de uma caixa. Então essa caixa aqui, olha só, essa caixa aqui, a gente já tem uma mesa, pessoal. Ó, um pé da mesa, vamos dizer que aqui é o tampo da mesa. Aqui é o tampo da mesa. Um pé da mesa aqui, vou destacar aqui, outro pé da mesa aqui nesse lado, outro aqui, e o quarto está lá encostado lá na parede, lá no fundo. E aqui em cima, vamos dizer que eu gostaria de colocar um vaso, estaria um vaso aqui, ó, um vaso em cima da mesa, com umas flores aqui, umas flores aqui, um vaso. Isso é uma representação simples da perspectiva. Eu poderia colocar mais objetos, poderia colocar aqui como se fosse um guarda-roupa, ou mesmo um tapete. Isso a gente vai estar trabalhando nas próximas aulas. Mas a gente está buscando essa ideia do Leonardo da Vinci, que é uma ideia que é da representação de tentar buscar a profundidade numa superfície plana.
que é chamado da perspectiva, que surgiu no Renascimento e que até hoje é usado. A gente vê muito isso daqui nas histórias em quadrinhos, a gente vê muito isso daqui na fotografia e na pintura e no desenho. Então, pessoal, eu agradeço a atenção de vocês. Nas próximas aulas a gente vai continuar e a gente está encerrando a nossa atividade por hoje nessa aula aqui e a gente dá sequência depois. Valeu!